Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Deus que ilumine, Deus que pague vocês por esse apoio tão maravilhoso que vocês dão ao meu humilde canal. Meus irmãos, preste atenção nesse vídeo. É um vídeo muito esclarecedor. Eu vou esclarecer um assunto muito interessante aqui, que a minha irmã, a minha querida irmã Maria de Jesus, lá de Buritizeiro, estado de Minas, mais precisamente no norte de Minas, que a Maria de Jesus, a minha querida irmã, é também vovó de uma menininha maravilhosa, que eu amo essa menininha de coração, a Maria Cecília. Maria Cecília, ó, beijinho bem na pontinha do nariz, tá? A irmã Maria de Jesus me mandou um vídeo de um dos caras lá da Sociedade Torre de Vigia, fazendo um discurso, que você ouvir o discurso dele, dá vontade de vomitar, dá nojo, dá náusea, dá vômito, ouvir o discurso desse cara. Ele dizendo que a pregação das boas novas é mais importante do que o resgate de Cristo. Agora eu queria perguntar para ele, se não tivesse o resgate de Cristo, que boas novas que ele ia pregar? Hein, cidadão? Se não tivesse o resgate de Cristo, o que você ia pregar? Você ia pregar o quê? Me fala, me responda. Agora, minha irmã Maria de Jesus, é simples, é fácil entender. O problema é que esse pessoal da Sociedade Torre de Vigia, eles não acreditam no resgate de Cristo. Não, eles não acreditam. Agora, nas boas novas eles acreditam, porque as boas novas é que enchem o cofre deles de dinheiro. As boas novas é que coloca publicações, é que esvazia aquelas gráficas, né, deles ali. Eles estão sempre publicando revistas e livros, e se não fossem as boas novas, quem que ia distribuir aquelas publicações deles? Então, é por isso que eles valorizam mais as boas novas, porque as boas novas enchem o cofre deles. E já o resgate traz vida. E no resgate eles não acreditam. Então é isso aí, meu irmão. Então é isso aí. Isso que esse corpo, que esse pessoal da Torre de Vigia fala, que o resgate, aliás, que a pregação das boas novas é mais importante do que o resgate, isso aí é uma canalice. Isso é de uma canalice, minha irmã Maria de Jesus. Isso é de uma canalice sem tamanho. Agora, mas para tentar justificar isso, esse cidadão lá, que eu nem sei se pode chamar isso de cidadão, nem sei se pode chamar isso de cidadão, se é um cidadão, ou se é um canalha ou um cafajeste, o que é. Ele usou dois textos bíblicos. E eu vou tentar esclarecer os dois textos aqui usando o contexto, que é coisa que eles não fazem. Eles lêem um texto e transformam aquele texto no que eles querem que seja. Veja, o primeiro texto que ele usou foi Marcos capítulo 1, versículo 38. Aqui Jesus disse assim, Jesus dizendo para os apóstolos: vamos para outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali, pois para isso é que vim. Então, segundo eles, nesse texto aqui, Jesus está dizendo que as boas novas é mais importante do que o resgate. Mas agora, meus irmãos, nós vamos ver aqui o contexto, vamos ver o que é que levou Jesus a falar essas palavras. Vamos ver se Jesus estava falando mesmo que as boas novas é mais importante do que o resgate. Vamos ver aqui o contexto. Diz assim, Jesus e seus discípulos saíram da sinagoga, que era onde Jesus pregava, e foram para a casa de Pedro. Então veja, Jesus e seus discípulos saíram da sinagoga, que era onde Jesus sempre pregava. Jesus pregava só na sinagoga. Jesus não pregava de casa em casa, como as testemunhas de Jeová falam. Jesus pregava no templo e na sinagoga. Então preste atenção, Jesus e seus discípulos haviam saído da sinagoga e ido para a casa de Pedro. Chegando lá,
a sogra de Pedro se achava acamada com muita febre. Chegando lá, na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava acamada com muita febre. Foi só chegando... E assim que Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, foi só... Jesus curou a sogra de Pedro, né? Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com muita febre, então Jesus curou a sogra de Pedro. E foi só chegando pessoas, foi só reunindo pessoas ali em frente à casa de Pedro, pessoas doentes, outros trazendo cegos, paralíticos, surdos, mudos, para Jesus curar, né? Foi só. E Jesus tinha outras coisas para fazer. Jesus não podia ficar ali só curando pessoas, Jesus tinha outras coisas para fazer. Então veja, aí que entra as palavras que Jesus falou nesse texto. Quer ver? Olha aqui diz assim, ó. Então Jesus se levantou de madrugada e saiu e foi para um lugar deserto para orar. Jesus deixou muita gente ali na porta de Pedro, na porta da casa de Pedro, querendo ser curada. Jesus não curou todos, Jesus saiu de madrugada, escondido, e foi para um lugar deserto para orar. Simão Pedro e os outros saíram à procura de Jesus. Simão Pedro e os outros acharam que Jesus não podia deixar aquela quantidade de gente ali esperando para ser curado e simplesmente sair. Então saíram à procura de Jesus. Tendo-o encontrado, disseram: todos te buscam. Assim que eles encontraram Jesus, eles falaram para Jesus: todos te buscam. Ou seja, tem muita gente esperando pelo Senhor lá na porta da minha casa. E o Senhor abandonou eles e veio aqui para o deserto orar. E tem muitas pessoas lá esperando para ser curadas. Foi mais ou menos aí que Pedro e os outros disseram para Jesus, né? Então, foi aí que Jesus disse aquelas palavras. Foi aí que Jesus disse aquelas palavras de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Olha, eu preciso pregar as boas novas. Foi para isso que vim. Então Jesus disse mais ou menos assim, olha, eu não vim apenas para curar as pessoas. Eu preciso pregar as boas novas. Para isso eu vim. Jesus não veio apenas para curar as pessoas. Eu preciso também pregar as boas novas. Para isso eu vim. Então, eu não vim apenas para curar pessoas. Então Jesus saiu e foi por toda a Galiléia. Jesus saiu de lá, como ele estava no deserto orando. Eles chegaram e incomodaram ele. Ele saiu de lá e foi por toda a Galiléia. Foram por toda a Galiléia, pregando as boas novas nas sinagogas. Preste atenção, testemunha de Jeová. Não eram de casa em casa, não. Jesus não pregava de casa em casa. Jesus pregava no templo e nas sinagogas. Viram, meus irmãos? Não era de casa em casa. Então, essa é a explicação do primeiro texto, o texto de Marcos. Jesus disse que não veio apenas para curar pessoas. Não. O objetivo de Jesus não era apenas curar pessoas, que Jesus tinha também que pregar as boas novas. Agora, o outro texto que eles torcem ele também é Mateus capítulo 20, versículo 28. Esse texto também é um texto que esse cidadão, desse discurso nojento que eu assisti, fez questão de torcer esse texto. Mateus capítulo 20, versículo 28. Aqui Jesus disse assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em troca de muitos. Meus irmãos, a cara de pau desse, não sei se eu falo cidadão, ou se eu falo canalha, ou se eu falo cafajeste, a cara de pau desse ser, eu vou falar esse ser, a cara de pau desse ser é tanta que eu fiquei impressionado, sinceramente. Ele disse que nesse texto de Mateus, capítulo 20, versículo 28, Jesus colocou as boas novas antes do resgate. Jesus colocou as boas novas antes do resgate. Segundo a interpretação diabólica dele,
Quando Jesus disse que não veio para ser servido, e sim para servir, Jesus está dizendo que as boas novas são mais importantes do que o resgate. Segundo ele, Jesus colocou as boas novas antes do resgate. Gente, é difícil. Como que pode uma organização ser tão diabólica como essa tal de Sociedade Torre de Vigia? Vamos dar uma olhada aqui no que estava acontecendo antes dessas palavras, para ver o que levou Jesus a falar o que está escrito nesse texto. Olha, vamos ver o que estava acontecendo, o que levara Jesus a dizer essas palavras. A mãe de Tiago e de João chegou para Jesus fazendo um pedido para Jesus. Ela disse para Jesus que queria que, quando Jesus entrasse no seu reino, Jesus colocasse os dois filhos dela, o Tiago e o João, um à sua direita, outro à sua esquerda. Ela falou, eu quero que no seu reino, os meus dois filhos, um assenta à sua direita, outro à sua esquerda. Aí, Jesus falou para ela que aquilo ali não compete a ele, que quem sentaria à direita e à esquerda dele no reino, essa decisão seria tomada por Deus, e que essa decisão já estava sendo tomada, já havia sido tomada. Então o que acontece? Quando Jesus teve esse diálogo com ela, aí os outros apóstolos, os outros 10 ali, se indignaram com aqueles dois por ver que eles estavam querendo voar muito alto, como se diz, querendo buscar algo, passar diante dos dois, aliás, passar diante dos 10, querendo ser superior a eles, querendo ser superior aos outros 10, se indignaram com eles. Foi aí então que Jesus disse essas palavras. Então Jesus chamou ali a todos e disse, olha, os governadores dos povos dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande é o que vos sirva. Quem quiser se tornar grande tem que ser o que vos sirvam. Então veja, meus irmãos, e esse cidadão da Sociedade Torre de Vigia que estava fazendo esse discurso, disse que essa palavra sirva, quando Jesus disse aqui que o que quiser se tornar grande será o que vos sirva, ele associou essa palavra sirva com pregação das boas novas. Para vocês verem onde que está uma mente suja de uma certa pessoa que não tem nada de Deus na vida dele. Veja, Jesus continuou assim, quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Então Jesus estava falando de servir uns aos outros ali, servir uns aos outros. Jesus não estava falando de pregação. Segundo esse cidadão, quando Jesus falou aqui de servir, Jesus estava se referindo à pregação das boas novas. Mas não é isso. Jesus estava falando dos apóstolos, servir uns aos outros. Jesus estava falando dos apóstolos servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. Jesus não estava falando ali de pregação das boas novas. Jesus estava falando de uns ajudar aos outros, de ser unidos entre si, de uns ajudar aos outros. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus não estava falando de pregação das boas novas. Bom, até porque, preste atenção aqui no detalhe, Jesus falou, aquele que quiser ser maior é o que vos sirva. Então, se Jesus estivesse falando de pregação das boas novas, Jesus estava falando que os 12 apóstolos tinham que pregar as boas novas entre eles ali. Porque aquele que for maior entre vós
será o que vos sirva. Então seria o que vos pregue. Então, se Jesus estivesse falando de pregação das boas novas, Jesus estava dizendo que os apóstolos tinham que pregar as boas novas uns para os outros. Viram que não tem nada de pregação das boas novas nesse texto? Olha, Jesus está falando ali dos apóstolos servir uns aos outros, de um colaborar com o outro, de um ajudar o outro, de um colaborar financeiramente, espiritualmente, se um tiver fraco espiritualmente, um colaborar, colaborar de outras formas, né? Viu? Então, meus irmãos, era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava dizendo, aqui em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus não estava falando de pregação das boas novas. Então, esse pessoal da Sociedade Torre de Vigia, eles usam a Bíblia para benefício próprio, certo? Eles usam a Bíblia para beneficiar a empresa deles e com isso aí, eles manipulam esses supostos 8 milhões de pessoas, né, que eles dizem que tem e que eu acho que não tem, 2 milhões de pessoas mais. Eles manipulam esses supostos 8 milhões de pessoas, dizendo que a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Não tem nada disso, a Bíblia não diz nada disso. Então, isso aí é muita canalice desse cara, e eu acho que ficou bem claro, né? Eu acho que ficou bem claro aqui. Mas se alguém achar que não ficou claro, se alguém quiser uma explicação, quiser ainda achar que não ficou claro, quiser que eu esclareça mais ainda, pode entrar em contato comigo, coloque nos comentários aí que gostaria de falar comigo, que eu passo o meu telefone ou passo o meu e-mail para você entrar em contato comigo, tá bom? E mais, muito obrigado e Deus que paga vocês pelo apoio que vocês dão ao meu canal.